Família, saudações, manos e manas, bem-vindos. Fica até tempo, sou angolano. Portanto, família, hoje na nossa matéria, que nós vamos falar muito rapidamente, vamos trazer os vídeos para também rapidamente fazermos umas análises. O grande objetivo que tem sido, vamos dizer, 2017, tem sido uma ressonância. As falácias, os dizeres apontam para as eleições autárquicas. As autarquias não aconteceram no primeiro mandato do presidente João Lourenço e parece que no segundo mandato também não vão acontecer. Nós andamos às curvas, agora sim. Vieram então com o programa implementado no município, que é o PINO. O PINO funciona como se fosse da mesma forma que funciona, como se tivéssemos o poder local ativo, mas somente pelo MPLA. É uma vergonha. Nós não temos a nossa democracia a funcionar e os nossos analistas angolanos, nossos irmãos, irem dizer que nós somos uma democracia liberal. O que é que nós liberamos para podermos então nos chamarmos uma democracia liberal? Pronto, vamos apreciar várias matérias, sobretudo isso que nós estamos a chamar as curvas das autarquias em Angola, e vamos com a opinião dos outros e você aí com os seus comentários. Vamos então ouvir várias matérias sobre isso. Vamos à primeira matéria, que é o Presidente da República. Que não haja dúvidas de que estamos determinados a tornar isso uma realidade. O facto de não haver autarquias locais em Angola é que é uma anormalidade. O normal é nós trabalharmos para corrigir esta situação. E eu acredito que estamos cada vez mais próximos de podermos tornar isso possível. Como sabem, as coisas devem ser bem feitas, o poder tem que estar assente na lei, e não é apenas uma lei, é um pacote de leis, a que nós chamamos o pacote legislativo autárquico. O número de leis que compreende este pacote é bastante grande. Felizmente, uma grande maioria dessas leis estão já aprovadas pela Assembleia Nacional. Resta apenas uma. Daí o facto de eu dizer que, neste momento, estamos bem próximos de podermos, digamos, começar a implementar as autarquias locais em Angola. Portanto, isto vai acontecer tão logo se fecha esse mesmo pacote legislativo autárquico. E isso deve acontecer quando a Assembleia Nacional assim o entender. Se não fez até aqui, bom, lá terá as suas razões. Sabemos que há ali uma pequena dificuldade de falta de consenso com relação, sobretudo, a uma questão, se as eleições serão feitas em simultâneo ou não, mas acredito que o bom senso acabará por prevalecer e logo que isso seja ultrapassado, então o chefe de Estado estará em condições de convocar as eleições. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço não esgotou as suas palavras. Foi mesmo sincero de dizer que não falta apenas uma lei, mas enquanto essa lei não se aprova, nós vamos viver esse sentido de contrariedade que nós estamos a viver nesse momento. A Assembleia Nacional, segundo o presidente, diz que há ainda um imbróglio de aceitação do último pacote para que nós tenhamos então as eleições autárquicas. E desde que houve o primeiro pleito eleitoral em 2008, sempre foi dito que nós íamos ter as eleições autárquicas. Vamos à frente. Enquanto o pacote não se avança, nós estamos a ver outras movimentações em torno das eleições autárquicas. Vamos trazer aqui duas matérias para a gente ver então o que está a acontecer enquanto o último pacote
de legislação ou de leis não se aprova na Assembleia Nacional. Vamos então a essa matéria. A iniciativa visa contribuir para o crescimento econômico e o desenvolvimento social por meio de uma participação inclusiva e efetiva da sociedade civil. Tem que ver com uma porção do valor de dinheiro aprovado pelo Orçamento Geral do Estado, que são 25 milhões de kwanzas, que é alocado a um comitê técnico de orçamento participativo. Esse comitê técnico de orçamento participativo é constituído por membros da comunidade, por membros dos conselhos de morador, devidamente eleitos em assembleia. É este comitê técnico de orçamento participativo que tem a responsabilidade de fazer a gestão dos 25 milhões de kwanza sem a intervenção da administração municipal. A nós cabe apenas a responsabilidade de fiscalizar a sua execução, porquanto os problemas identificados e as necessidades identificadas decorrem de assembleias das comunidades. O que significa dizer que eles têm um programa próprio, um programa concreto para materializar na comunidade em função da realidade local. O administrador municipal do Kazenga garantiu que o fórum vem dar resposta às várias preocupações da comunidade local, quer seja a nível da elaboração ou prioridades dos projetos a serem implementados. Para garantir uma maior isenção, uma maior participação. E aqui estamos a elevar o princípio da preparação dos cidadãos para uma futura realidade que o país vai ter. O responsável do Comitê Técnico de Gestão do Kazenga afirmou que este exercício já permitiu a realização de 12 projetos geridos com a participação ativa dos membros das comissões criadas. Concretizamos com um projeto de iluminação pública, Calauenda também iluminação pública. Nesse momento estamos a fazer uma vala de microdrenagem no distrito urbano do Ojaenda. Está também em via de construção de uma escola de artes e ofícios, um centro de artes e ofícios, onde precisamente os jovens vão poder estar lá para aprender algumas profissões, estarem capacitados que é para o mundo do autoemprego. Como os problemas são muitos, os recursos são escassos, nós vamos tentar enquadrar o máximo dos máximos aquilo que pode já ser feito, porque isso é para ir sendo feito. Contratada para conduzir vários projetos sociais na província de Luanda, a ADRA está empenhada na formação técnica desta ação que vai permitir que as comunidades possam expor os problemas do seu dia a dia. A consolidar esse processo, que é um direito constitucionalmente consagrado, que tem que ver com a participação do cidadão na vida pública. Então, tudo que diz respeito ao cidadão deve participar. Então, neste âmbito, estamos a levar a cabo esse processo. Os munícipes do Kazenga esperam que este novo mecanismo governamental permita aos cidadãos a capacidade para influenciar ou decidir sobre a gestão das políticas públicas. Acabamos de ouvir aí a matéria sobre uma das organizações que vai gerir esses tais fundos, vai gerir os tais 25 milhões de reais. É a ADRA. A ADRA é uma organização que nós conhecemos, que é uma organização de índole. A ADRA é uma organização não de fórum municipal, mas sim de fórum nacional. A ADRA, recentemente, como está aí a dizer no papel à nossa frente, a ADRA recentemente é uma das organizações que vai ser alocada esse dinheiro. Eles já realizaram no dia 5 de setembro do atual ano, na sala da Mediateca Dr. Antônio Guido Anela, no Cunene, na localidade foi em Origem, assim, na província do Cunene, uma conferência sobre as autarquias locais, os polos de desenvolvimento em Angola, objetivo de refletir sobre o processo da institucionalização autárquica locais no país. Este documento que está aí à vossa frente está disponível no site da ADRA e tem 3 páginas. É um documento, quem quiser que eu lhe possa fazer chegar, esse documento referencia como é que a ADRA vai trabalhar, o que a ADRA e as demais organizações da sociedade vão promover em termos de reflexão para a democracia na República de Angola. Pronto, no meu ver, não devia ser assim, devia haver um anúncio, mas como disse o Presidente da República na matéria anterior, que antes que nós tenhamos
Yeah, como o Presidente da República disse ali na matéria anteriormente, antes que nós tenhamos o último pacote das autarquias resolvido, então a situação vai ser essa. Estão à espera do último pacote. Mas enquanto o último pacote não se desenvencilha, vão para então essas situações. Como a ADRA tem outras organizações, vamos ver agora o que o orçamento participativo, que é a OP, vai dizer então numa outra matéria. Sem mais delongas, vamos à matéria e depois vamos fazer tudo aquilo que é relevante aqui. Vamos ouvir a matéria. Permitir a participação efetiva do cidadão na resolução dos principais problemas da comunidade em que está inserido é o que pretende o Executivo angolano com o processo de recolha de contribuições para o orçamento participativo. Para este programa, o Governo conta com o apoio de 20 organizações da sociedade civil, dentre elas a ADRA, a Igreja Evangélica Congregacional de Angola, IECA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, e a Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica. O Executivo reconhece que existem organizações da sociedade civil que gozam de uma grande credibilidade junto das comunidades e decidiu associar-se a elas para que estas, em seu nome, em nome do Governo, questionem metodicamente os cidadãos sobre que projetos e programas, na sua ótica, devem constar do Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2024. Um exercício que está em curso nos 164 municípios do país e que conta com um investimento de mais de 300 milhões de kwanzas. O Executivo investiu 320 milhões de kwanzas para que em todos os municípios não faltassem condições para que os municípios pudessem livre e efetivamente apresentar os seus contributos para o orçamento dos seus municípios. Pensamos que, a contar pelos resultados que desta ação vão advir, o dinheiro é bem investido. Domingos Major, da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, considera que o orçamento participativo pode ser melhor aproveitado se for realizado no quadro de elaboração do Orçamento Geral do Estado. Este instrumento devia ser utilizado durante este processo para que permitisse melhor aprofundar as necessidades e, portanto, melhorar as prioridades. O programa apresentado apresenta algumas insuficiências que precisarão de ser melhoradas? Particularmente essa que eu citei agora, porque o resto depende muito da forma como, da metodologia que é utilizada no trabalho com as comunidades para a recolha de informação, para o estabelecimento de prioridades e para o lançamento então vou chamar lista de prioridades. Por outro lado, Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, defende maior transparência na alocação das verbas para o orçamento participativo às administrações municipais. Desta forma, eu acredito que podemos, se assim acontecer, ver mudanças profundas na relação do cidadão e do governante, e na qualidade das nossas despesas públicas. Havendo estes outros mecanismos a que me refiro, de transparência e prestação de conta, vai-se mudar a qualidade e o impacto das decisões dos municípios. O processo de preparação do orçamento participativo conta, segundo Márcio Daniel, com 3 eixos, nomeadamente orçamento participado da administração municipal, orçamento do munícipe e o Fórum de Prestação de Contas. O orçamento do munícipe está a ser executado desde 2019 e os primeiros recursos disponibilizados em 2020, cifrados em 25 milhões de kwanzas para cada município, estão a ser geridos pelo Comitê Técnico de Gestão do Município, órgão eleito por via dos responsáveis de gestão das comunidades, como a Comissão de Moradores. Ouvimos aí, então, o orçamento participativo e esse orçamento participativo que tem né,
O que é, afinal de contas, o orçamento participativo? É um mecanismo de promoção de cidadania, segundo o que eles dizem no site dele, de governação participativa através da colaboração direta dos cidadãos na gestão das finanças públicas, institucionalizado pelo decreto do Presidente da República, a dia 22 de julho de 2019. Este mecanismo visa fortalecer a participação do cidadão nas tomadas de decisão da sua posição, sendo dividido em duas vertentes. Vamos lá pôr a nossa música que nos acompanha bem para a gente então fazer a divisão das tais, para nós falarmos como é que então as tais vertentes são divididas. As vertentes são essas que vocês estão a ver aí, essa pequena árvore que está aí, esse pequeno diagrama que está aí, que vem orçamento, depois ele desce, orçamento participativo, administração municipal, depois vem orçamento dos municípios, depois o orçamento fiscal, fórum de auscultação do município da contribuição para o orçamento participativo, veja a FAMO. Depois tem o Fórum Municipal de Prestação de Conta. Vão prestar conta a quem? Como é que seria uma boa prestação de contas? Se fosse alguém que nós lhe votamos no nosso bairro para ir lá. Isso tudo vai cair no protagonismo do MPLA. Então, não é uma dinâmica inclusiva. Isso é mais para o funcionamento do MPLA. E depois tem o Comitê Técnico de Orçamento, o Comitê Técnico de Gestão dos Orçamentos dos Municípios. Assim, estamos a ver a curva cada vez pior das autarquias, das eleições autárquicas em Angola. Na minha humilde opinião, sem cepticismo nenhuma, as curvas das autarquias são essas que estão a nos dar. Porque vamos lá voltar um bocado o que aconteceu em 2017. O Presidente da República disse que é imperial termos as eleições autárquicas em 2017. Fizeram tudo. Primeiro vieram com gradualismo. E vamos ter que perceber que tem que ser gradualmente. Fez-se tanta falácia, falou-se tanto. Depois, então, no fim já, em 2021, quase para 2021, vieram com o timing. O tempo também já é muito. Então vamos fazer já as duas eleições juntas. Depois alegou-se questões de logística. Vocês ouviram o próprio Presidente da República dizer. Depois alegou-se condições de logística. Então depois, 2017, fomos engolidos. De 2017 a 2022 não houve eleição autárquica. E o mais grave no meio disso tudo são aqueles que foram para legitimar o resultado das eleições, como Joaquim Chissano e outros presidentes dos outros corpos. Esse é um ponto que devia ficar negativo. Não houve pontos nenhum negativo. Avançou-se para as eleições gerais de 2022. Agora, para 2027, o resultado é mesmo. Nós não teremos eleições autárquicas. Mas muitas das vezes, falar sozinho também não é bom. Deixa trazer aqui um panguiano também para dar a sua análise. Vamos ouvir o que o David Mendes disse no debate na TV5 para terminarmos então a nossa pequena curta-metragem. É nomeado o administrador, não é escolhido pelo cidadão. Por isso, é um exercício bom, mas não importante. É bom, mas não é importante. Se tivéssemos autarquias, este problema não se impunha? Sim, porque... Tal como se impõe nesta altura? Porque a Câmara, os membros da Câmara, haveriam de aprovar o orçamento. A Câmara estará com vários representantes. No presente caso, é o administrador que manda na administração. Cabe a ele, unicamente a ele, prestação de contas a quem o nomeia. Nas autarquias é o inverso. É a população eleitora a quem ele presta contas. Tenhamos presente esse exercício que foi feito para que as pessoas emitissem as suas opiniões sobre o Orçamento Geral do Estado. Esse exercício ocorre na Assembleia Nacional.
antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado, são ouvidas as várias entidades, quer da sociedade civil, dos sindicatos e grupos de pressão. O que é que acontece no fim? O orçamento é aprovado tal como o governo quer. Aquilo que o executivo quer que seja feito é o que será feito. Tal qual na administração, os cidadãos poderão emitir as suas opiniões, mas não são vinculativas. Essas opiniões não são vinculativas. Bom, mas qual é o mérito deste orçamento participativo, o orçamento cidadão? Não, para mim o orçamento participativo só tem mérito se o cidadão puder depois pedir contas ao executor, ao administrador. E o que vai acontecer? Não, e se ele não prestar as contas, quais são as consequências? Nenhuma. Deixa-me ouvir ti também. Conforme eu disse, às vezes falar sozinho é bom. Ficamos por aqui. É o Mano Jica Tetemba. Agradeço. Assina o sino das notificações. Faça bastante comentário nessa matéria. E quem fazer réplica dessa nossa matéria, nós vamos meter strike. Nós não estamos a admitir. Porque eu vou fazer um programa à razão do strike. Vou começar a dar strike. Vamos juntos, família. Um abraço à minha Digina Jica Tetemba. Conto contigo, domingo, às 19 horas de Londres. Vamos falar no nosso programa da RCA. No domingo, quando forem 9 horas, vamos falar do Mata Bicho. É a sua 9ª edição. Mata Bicho com Mano Jica Tetemba. Vem Mata Bichar conosco. Um abraço, manas e manos. Obrigado pelo teu apoio e estamos juntos. Gina Diame, Jica Tetemba. Sou angolano. Um abraço. Valeu, família.